Ok, vamos primeiro à pergunta do jornalista Thiago Erdi, do UOL. Temos duas urnas aqui para que os candidatos não se repitam, e o primeiro a responder é Ricardo Nunes. Candidato, o senhor defende as obras emergenciais de sua gestão em áreas de risco, feitas sem licitação, por protegerem a vida dos moradores da cidade. Elas custaram 5 bilhões de reais. Uma reportagem do UOL mostrou que 87% deste valor foi gasto em 223 contratos, com indício de combinação de preços entre as empresas, trazendo prejuízo à cidade. Entre elas está, inclusive, a firma do padrinho de sua filha, seu compadre, Pedro José da Silva. Se essas obras são uma marca de sua gestão e envolveram pessoas próximas de seu convívio, como acreditar que o senhor não sabia que essas empresas combinavam preços entre si? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. Thiago, obrigado pela pergunta. Parabéns pela matéria que você fez no UOL. A única coisa, a gente só precisa ter seriedade e honestidade com a informação para as pessoas. A matéria muito positiva que você traz é que talvez teve uma combinação de preço entre as empresas, não da prefeitura. A prefeitura está investigando isso. Nós pedimos ao Ministério Público a investigar. O que tem da nossa parte é a entrega de 8.400 obras. Eu estava vindo agora, passei da Ponte dos Remédios. O viaduto da Ponte dos Remédios ali sendo recuperado, a gente está fazendo recuperação estrutural e funcional. Vocês vão passar por um condomínio que eu já entreguei 500 apartamentos, tem 500 famílias morando. E eu vou entregar agora mais 1.003 apartamentos. São só ali naquele condomínio. Olha o quanto a gente está realizando de sonho para as pessoas. As obras emergenciais têm um critério. As obras emergenciais têm uma legislação específica. É quando uma pessoa está em risco. E ninguém vai deixar ninguém morrer. Se você tem um recurso, tem condições de fazer a obra. E o preço feito das obras emergenciais é feito pela FIP e acompanhado pelo Tribunal de Contas. E olha que interessante isso que eu vou falar para vocês. Eu tive as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município de 2021, meu primeiro ano, 2022, 2023, só não tive 24 porque ainda não acabou. Mas é uma administração que preza pela transparência. E, inclusive, a Câmara Municipal aprovou minhas contas pela primeira vez com votos de louvor. Obrigada, candidato. Só para responder, a solicitação de resposta do candidato Paulo Marçal foi negada, porque, segundo a nossa comissão, não houve uma ofensa pessoal. Agora é a vez do jornalista Felipe Brosco, da Rede TV, fazer a sua pergunta, que vai para Tabata Amaral. Felipe, 30 segundos. Candidata, na sua trajetória política, aliados que foram importantes ficaram para trás, como Ciro Gomes e, mais recentemente, Datena. Mas agregar aliados é parte fundamental do crescimento político. Na campanha, a senhora não conseguiu até agora sair do pelotão de baixo nas pesquisas. Depois dessa experiência, considera que haja um ponto de equilíbrio entre a manutenção de valores e princípios e o pragmatismo necessário ainda a ser buscado? 1 minuto e meio, candidata. Felipe, muito obrigada pela sua pergunta. Se tem uma marca da minha trajetória política, é a coerência. E nesse Brasil tão polarizado, nesse vale tudo que a gente está vendo aqui, os dois extremos estão sempre penalizando quem é coerente. E eu, de fato, tenho uma visão de mundo de conciliar uma visão social forte com uma visão fiscal de responsabilidade. E isso vai me render críticas na Faria Lima e na esquerda sectária, tá tudo bem, vou seguir adiante. Não é à toa que fui a única deputada dos mais votados que conseguiu aumentar de votação. E não é à toa que consegui fazer valer, aprovar, transformar em projeto de lei 19 projetos, dos quais fui autora, coautora, relatora, e essa é a maior demonstração da minha habilidade política. Eu estou disputando aqui contra adversários que têm trajetórias políticas maiores ou menores do que a minha, mas nenhum foi tão produtivo, entregou tanto na oportunidade que teve como eu fui. Falando aqui da eleição municipal, apenas 2 candidatos conseguiram trazer apoio de outros partidos. Os 2 que têm máquina. Guilherme Boulos tem o apoio do governo federal, Ricardo Nunes tem o apoio da máquina municipal, da máquina estadual, e a gente sabe que a máquina exerce um poder de atração. Mas eu sou a única que, eleita, vai conseguir trabalhar com o governador Tarcísio, com o presidente Lula, os 2 já disseram isso, e que vai saber trazer as boas ideias da esquerda à direita, sem dogmatismo, sem sectarismo. Obrigada, candidato. Agora é a vez da jornalista Thaís Bilenque, do UOL, fazer sua pergunta. Opa, essa urna aqui será para Guilherme Boulos. 30 segundos, Thaís.
Candidato, o senhor dedicou sua vida adulta à luta por moradia para a população mais pobre e até agora não conseguiu liderar a intenção de voto na periferia de São Paulo. O senhor marca 21% entre os mais pobres contra 27% do prefeito Nunes, segundo o último Datafolha. É menos do que Lula, que ganhou na capital paulista em 2022, sobretudo por causa do voto periférico. Por que o eleitor e a eleitora mais pobres que apoiam Lula não apostam no senhor? Candidato, 1 minuto e 30. Obrigado, Thaís, pela sua pergunta. Eu só queria registrar antes uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu acho que eu sou o único que não recebeu o zap do Pablo Marçal. Graças a Deus, se recebeu bloqueio na hora. Desse grupo de zap, eu não quero fazer parte, não. Thaís, a nossa candidatura tem crescido na periferia de São Paulo, né? A pesquisa mostra isso, um crescimento gradual, porque é a candidatura que coloca os grandes temas que as pessoas precisam. Eu sou o único nesse debate que mora na periferia. Moro no Campo Limpo, com muito orgulho, onde nasceu minha esposa, onde eu crio minhas filhas, há mais de 10 anos na mesma casa. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, como alguns, não estou na política por ego, vaidade, pelo poder, como alguns aqui estão. Estou na política porque eu acredito que é um instrumento que a gente tem para melhorar a vida das pessoas. Quando eu entrei no movimento social de luta por moradia, entrei com esse propósito, com essa missão da gente fazer a nossa cidade um lugar mais justo, separar essas barreiras, esses muros entre centro e periferia. E é isso que eu quero fazer e que eu vou fazer como prefeito de São Paulo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. No movimento, eu entreguei mais de 15 mil moradias sem a caneta na mão. Com a caneta, a gente vai fazer muito mais pelas periferias e pelo povo de São Paulo. Obrigada, candidato. Stella Freitas, da Rede TV. A próxima jornalista a indagar para Pablo Marçal. Stella, 30 segundos. Candidato, Bananinha, da Pena, Comedor de Açúcar, Chatábata, são alguns dos apelidos pejorativos criados pelo senhor nessa campanha para os seus oponentes. Para os eleitores, segundo o Datafolha, o senhor é o candidato mais desrespeitoso com os adversários e também o mais rejeitado, com 44%. Nós, da Rede TV e do UOL, conversamos com seu tio Edson Marçal, irmão do seu pai, e ele nos disse, abre aspas, meu sobrinho é muito inteligente, mas não concordo com esse jeito dele de bater nos outros, fecha aspas. O senhor não teme perder votos por conta desse comportamento? Qual é a resposta que o senhor tem a dar ao seu tio e à sua família? Sua resposta, candidato. Primeiro, meu tio Edson, que pediu para gravar um vídeo aqui, você não vai ganhar o vídeo e se vire para ganhar a eleição aí no interior de Goiás, tá? Faz o M aí, já que você mandou isso aí para a repórter. Primeira coisa, não tenho tempo de televisão, não tenho padrinho político, não estou devendo a prefeitura para ninguém, eu sou servo do povo. Estou aqui apanhando por você de agressores, comprovadamente agressores que fizeram isso na luz do dia, numa televisão ao vivo. Deixa eu te falar uma coisa, vai ser no primeiro turno. Não adianta tentar gastar milhões igual a alguém aqui, não pode colocar. Isso aqui, na verdade, é a turma do Chaves. Tá, Pop? Não pode falar, senão vai tirar meu direito aqui. É o seguinte, você quer a turma do Chaves e não adianta. São Paulo vai dar um salto para o futuro. Nós não vamos ficar inventando o que vamos fazer. Nós vamos zerar as filas nos hospitais em 18 semanas. Você que mora em casa de lata e casa de madeira, não vai ter isso aqui em São Paulo em 1.460 dias da nossa servidão para você. Eles tratam vocês agora como patrões para tomar seu voto no dia 6. E depois vocês são esculachados durante 4 anos. Você vai ser tratado como cliente na Prefeitura de São Paulo. O número é 28. Entra aí no meu Instagram, vamos trocar ideia. Quando acabar aqui, Pablo Marçal por SP, eu vou abrir uma live e vai dar mais audiência do que essa aqui que está sendo transmitida agora. E eu quero agradecer você pela confiança, que vai ser uma vingança do povo no dia 6 de outubro. Vai ser no primeiro turno. E acabou. Tamo junto. Muito obrigada, candidata. Agora é a vez da Raquel Landim. Eu cometi uma indelicadeza porque não apresentei ela corretamente na primeira vez, então vamos lá. Ela é colunista do UOL News e também apresentadora do Radar das Eleições. Vamos lá, Raquel, você vai perguntar para Marina Helena, 30 segundos.
Candidata, no debate da TV Cultura, a senhora que vinha apoiando Pablo Marçal em outros confrontos, fez uma crítica contundente a ele por não apoiar abertamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A senhora não acredita mais que Marçal representa a direita? 1 minuto e meio, candidata. Landim, vamos lá. Não tem ninguém café com leite nessa eleição. E está muito errado o fato de que eu apoio o Pablo Marçal. Nunca apoiei o Pablo Marçal. O que eu vejo é que sim, o Marçal se posiciona no campo da direita. E a questão do impeachment do Alexandre de Moraes hoje é a principal problema do nosso país. E por isso eu fiz essa pergunta. Não fiz só para o Pablo, fiz para a Tabata e vou fazer para todos os candidatos se eu tiver essa oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, gente, o que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: olha a desproporção nas perguntas dos nossos jornalistas, né? Para alguns, eles dão praticamente um palanque político para eles falarem como é que eles vão vencer as eleições. E aí, eu queria falar uma coisa para vocês. As pesquisas erram muito, mas tem uma coisa que chama a atenção, que é o seguinte: os eleitores de baixa renda votam na direita. É lá onde eu tenho a maior parte das minhas intenções de voto. A esquerda vota a elite. A elite culpada, que acredita na história da carochinha, de que o governo vai salvar o povo. O povo cansado sabe melhor do que ninguém que o governo está lá para roubar o seu dinheiro para interesses próprios. Obrigada, candidato. O último jornalista a perguntar é o William Cury, da Rede TV, para o José Luiz da Atena. Candidato, o senhor sempre se mostrou contra os radares na cidade de São Paulo, chamando de indústria da multa. No primeiro semestre desse ano, o número de acidentes de trânsito com mortes disparou. Aqui na cidade foram 522. Nesse mesmo período do ano passado, 398. E há casos envolvendo carros em alta velocidade, como os casos que ganharam repercussões envolvendo carros de luxo recentemente. Então, o senhor pretende desativar os radares na cidade e não teme que isso torne o trânsito mais perigoso e mais violento? 1 minuto e 30, candidato. Em primeiro lugar, uma defesa à imprensa da qual faço parte. As perguntas aqui têm sido isentas, a meu modo, para todo mundo. Eu defendo a minha classe até a morte. Em segundo lugar, vou deixar bem claro que não é indústria da multa, é uma roubalheira a céu aberto. E ninguém pretende reduzir radar, coisa alguma. O que nós pretendemos aqui é criar um sistema justo de punir alguém que está andando em alta velocidade. Né? Nós denunciamos na Rede Bandeirantes uma reportagem que vendia radares para a prefeitura, de quem vendia radares para a prefeitura, e que o sujeito vendia já com um manual para você colocar os radares em ruas que passavam mais carros. Ele dizia, inclusive, não coloque lombadas perto dos radares, porque ali o cara não é multado. Coloque a placa do radar, ó, aqui tem um radar, você se... Entendeu? Isso é uma roubalheira desgraçada. O que eu pretendo é não aumentar os radares. 1.000 mortes por ano provam que esses radares não têm efeito só punitivo, mas não resultam em nada da saúde da população, que é atropelada, morta numa cidade que não tem calçadas. A nossa proposição é que a multa seja justa, acima de tudo justa, e que a pessoa não pague mais do que já paga e caro para manter um carro. Obrigada, candidato. Encerramos assim essa rodada das perguntas dos jornalistas e agora os candidatos terão 1 minuto e meio para deixar uma mensagem final a você, eleitor. A ordem foi definida previamente em sorteio com representantes das campanhas. E a primeira a falar é Marina Helena. 187 registros de violência política ocorreram no primeiro semestre aqui no Brasil, sendo 43 assassinatos de políticos e seus familiares. A política, gente, é reflexo do nosso voto. E eu me recuso a acreditar que você, trabalhador, honesto, que sofre com a violência no dia a dia,
queira dar o seu voto para estimular esse tipo de comportamento. O que eu tenho aqui para oferecer de você é o oposto disso tudo. O que eu tenho aqui para oferecer para você é o que eu vi dar certo no Ministério da Economia em Brasília com o ministro Paulo Guedes. O que eu tenho para oferecer para você é o que eu vi dar certo nas gestões do Novo, inclusive na prefeitura melhor avaliada do país. O que eu tenho para oferecer para você é o que eu vi dar certo nos mais de 20 anos com experiência em políticas públicas no setor privado e no setor público. Esses são os valores que eu aprendi, esses são os valores que eu vou passar para os meus filhos. A escolha é sua. O que eu te ofereço são os meus valores para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. Marina Helena, 30. Agora é a vez de José Luiz da Atena se despedir. 1 minuto e meio, candidato. Muito obrigado, Amanda, a todos vocês da Rede TV. O meu princípio básico é lutar contra o crime organizado e as pesquisas mostram isso, que eu sou o cara daqui, o mais preparado, que mais fala há tanto tempo, para conversar com outras autoridades e impedir que o crime está tomando conta do interior de São Paulo e do Brasil não se espalhe com o PCC e outras organizações criminosas. Estou aqui para combater o crime de peito aberto. E não adianta mandar recado ao crime organizado por outras pessoas, porque eu não tenho medo de bandido. Eu enfrento bandido de peito aberto e ofereço a minha vida para proteger você. Eu não tenho medo de morrer. Eu já vivi o suficiente para poder entender que o povo não pode mais não ter o direito de ir e vir, que o povo não pode mais sair de casa, não pode ficar em casa. Eu estou aqui para lutar contra bandido. Está mais do que provado isso. E bandido não mete medo em mim. Bandido pode tentar me ameaçar, como fez a vida inteira. Eu estou aqui para impedir essa matança a céu aberto que nós vemos nessa capital insegura. E vou fazer de todos os meios uma polícia da GCM com poder de polícia, bem treinada, conversar com o Tarcísio sobre polícia militar e polícia civil, polícia federal com o Lula, se preciso, e a Justiça, o Ministério Público. Prometo uma cidade mais segura para você. O terceiro a fazer as considerações finais é Ricardo Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a Rede TV, a UOL, os demais candidatos, candidatas e você que está nos acompanhando. Nós vamos decidir o futuro da cidade. Nós vamos decidir o futuro das famílias que moram nessa cidade. 12 milhões de pessoas. A cidade da oportunidade, do trabalho, da renda e do emprego. É muito importante que a gente continue num caminho seguro. Eu me preparei, empresário, presidente de entidades, vereador, vice-prefeito, prefeito, para poder dirigir a maior cidade da América Latina. E os resultados estão aí. Nós temos o menor índice de desemprego desde 2015, o maior plano de obras. Eu entrego até o final do ano 8.400 obras na cidade de São Paulo. A economia ativa, porque eu recuperei a saúde financeira da cidade. Nós vamos ter 18 bilhões de investimento esse ano, recorde da história da cidade de São Paulo. E é nesse caminho, com segurança, que a gente precisa continuar avançando, atuando de forma firme, com alguém que tenha preparo, equilíbrio, tranquilidade, capacidade de fazer a gestão dessa cidade que tem, como eu disse, 12 milhões de pessoas. Eu sei que essa decisão vai mudar a vida da nossa cidade. E é por isso que eu peço o seu voto, para que a gente continue nesse caminho seguro. São Paulo é uma cidade de oportunidades e tem que ser levada com alguém preparado. Vote 15 para São Paulo continuar para frente. Obrigada, candidato. Agora quem tem 1 minuto e meio é Tabata Amaral. Eu cheguei nesse debate tendo clareza que todos estão apostando nesse lamaçal, mas saio desse debate tendo uma outra compreensão, que se reuniram para combinar, que ficariam se atacando para ter inúmeros direitos de resposta. Assim, a gente ouve o que eles têm a dizer, que não é muita coisa, mas não houve uma proposta sequer. A gente tem que eleger não é quem é machão, não é quem grita alto, não é quem é bom de confusão, é quem é bom de resolver, é quem tem entrega para mostrar. Do marco legal das startups, ao projeto do ensino técnico, do pé de meia, ao absorvente nas escolas, mudanças climáticas, eu já demonstrei que sei dialogar e, sobretudo, sei entregar.
E São Paulo tem pressa. Nossas mães têm pressa para terem escola em tempo integral, para terem linhas de ônibus redesenhadas, mais rápidas, para poderem andar na rua em segurança. E ter pressa não é só olhar para coisa grande, não. É olhar para a pequena, que pode parecer pequena para alguns, mas é muito importante. É o nosso compromisso com a causa animal, com a UPAPET, com a Farmapet, com as emergências, para que os bichinhos possam ser atendidos. É o nosso compromisso em levar psicólogo para as escolas, encarar o bullying. E eu volto a dizer, você que não quer eleger Ricardo Nunes, eu sou a única de todos esses que vence dele no segundo turno. E não se preocupe, porque também sou a única que não perde para ninguém no segundo turno. Então, convido vocês a conhecerem minhas propostas, Tabata Amaral SP, e votar no 40 no dia 6 de outubro. Muitíssimo obrigada, candidata. Agora é a vez de Guilherme Boulos fazer as suas considerações finais. Obrigado, Amanda. Obrigado à Rede TV e ao UOL pela organização do debate e a você que está assistindo. Faltam 19 dias para as eleições que vão definir os próximos 4 anos da cidade de São Paulo. Tem muita coisa em jogo. E por isso é ruim, é triste a gente vir aqui, mesmo depois do que aconteceu domingo, e ver Marçal e Ricardo Nunes batendo boca, se atacando, xingando, com gritaria, porque não tem o que mostrar. Para você que quer saber como vai resolver os seus problemas nos próximos 4 anos. Eu vou zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. Eu tenho pais médicos do SUS, tenho isso desde cedo na minha casa e assumo esse compromisso com você. Eu vou resolver o problema da população em situação de rua na cidade. Eu já garanti casa para 15 mil famílias sem a caneta na mão. Com ela, a gente vai resolver isso. Nós vamos olhar para as periferias de São Paulo como nunca. Esse é meu propósito. Isso não é conversa de tempo de eleição, de 4 em 4 anos, como muitos adversários que estão aqui. É um propósito de vida. Por isso eu tenho o apoio do presidente Lula, por isso eu chamei a Marta, que fez o CELS, o bilhete único, para ser minha vice, e por isso eu peço o seu apoio e o seu voto. Quem acha que está tudo bem, que a cidade está boa, que a saúde está boa, que o transporte está bom, tem o Ricardo Nunes. Quem quer ir para o abismo, tem o Pablo Marçal. A mudança de verdade é com a gente. Vote 50, dia 6 de outubro. Obrigada, candidata. Agora é a vez de Pablo Marçal deixar o seu recado para o eleitor. Os últimos serão os primeiros. E por mais que a gente esteja no abismo, no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o Senhor Deus está conosco aqui nessa cidade. Quero pedir você que é cristão, católico, evangélico, se levante contra esses comunistas. Aqui está uma marca de agressão. Eu fui trabalhador por 13 anos no regime de CLT, nunca coloquei um atestado. Ontem choveu, alguém não foi, eu estava lá, trabalhando, servindo vocês. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas Veritá, que ninguém aqui dá conta de manipular e que acertou o Senado e o governo do Estado em 2022. Se sou o mais rejeitado, ninguém é amado sem ser rejeitado primeiro. E aqui eu quero te pedir, o valor de uma sociedade está em jogo. Eu vou continuar levando porrada, pode cuspir no meu rosto, mas eu decidi ser servo desse povo. Fé, trabalho e prosperidade. Você vai fazer o quê? Um M de mudança, de mudar essa mentalidade. Podem bater o tanto que for, vai fazer o M, São Paulo vai vencer essa eleição no primeiro turno, mas aqui é a revolução dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, das faxineiras, dos crias da quebrada, dos porteiros, dos recepcionistas, dos professores, dos trabalhadores da construção civil, dos motoca, dos motora de ônibus dessa cidade. Aqui é a revolução do povo e nós vamos levar essa eleição, é 28 e tamo junto. Obrigada, candidato. Chegamos ao final do debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em nome da Rede TV e do UOL, agradeço aos telespectadores, internautas e candidatos.